E em nome da Congregação Braga Central, damos as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir a esta reunião, tanto aqui no Salão do Reino, como também por videoconferência e através do JW Stream. Queremos dar as boas-vindas para esta reunião de semana. Como tem sido o hábito, vamos começar esta reunião com um cântico e uma oração. O cântico que está designado para a reunião de hoje é o cântico número 120. Tem o tema Sejamos humildes como Jesus. Cântico 120 e depois convidamos o irmão João Pereira para proferir a oração inicial. Esta reunião reserva-nos vários pontos altos, vamos destacar 2 ou 3. Vamos ter a oportunidade de perceber como é que podemos ser humildes, mesmo quando recebemos privilégios. O discurso inicial falará também sobre como podemos imitar o exemplo de Jeová quando é necessário darmos disciplina com base na Bíblia. Vai certamente ser muito útil para todos nós. Vamos também aprender com vários cenários de pregação nas designações de estudante. No fim, vamos ter a oportunidade de resumir e especificar aqui 2 desses cenários. E nas necessidades locais, vamos ser incentivados a podermos continuar a encorajar outros e a demonstrar fé através dos nossos comentários. Portanto, esta reunião reserva-nos uma mão cheia de bênçãos e de coisas boas para a nossa espiritualidade. Vamos começar já com o discurso inicial de 10 minutos, que está ao cuidado do irmão João Paulo Santos, e o tema é o que aprendemos com o que aconteceu com Sebna. O que é que lhe vem à mente quando ouve a palavra disciplina? Talvez pense em algum tipo de punição, mas na Bíblia a disciplina é algo de bom. A Bíblia relaciona a disciplina com o conhecimento, com a sabedoria, com o amor e com a vida. E essa relação existe porque a disciplina de Deus é prova de que Jeová nos ama e também que quer que vivamos para sempre. É verdade que existem situações em que Deus
usa algum tipo de castigo como disciplina, mas ele nunca é cruel. E para Deus, disciplinar envolve principalmente educar, assim como um pai educa o filho que ama. Os membros da congregação também são como uma família, a família de Deus. E por ser o nosso pai, Jeová tem o direito de decidir o que é certo ou errado. E também de nos disciplinar se formos desobedientes. Além disso, se os nossos erros tiverem consequências, a disciplina de Jeová irá lembrar-nos da importância de escutarmos aquilo que ele diz. Deus ama-nos muito e ele não quer que soframos sem qualquer necessidade. Para entender como a disciplina é importante, hoje vamos ver o exemplo de uma pessoa que foi disciplinada por Jeová. Estamos a falar de Sebna, um homem que viveu na época do rei Ezequias. Sebna tinha um cargo com bastante autoridade. Ele era o administrador, o encarregado da casa, talvez da casa do rei Ezequias. Mas, infelizmente, Sebna deixou que o poder lhe subisse à cabeça e queria que todos o tratassem como alguém muito importante. Ele até mandou fazer para si uma sepultura muito cara e gostava de andar em carros sumptuosos. Eu convido todos a lerem comigo Isaías, capítulo 22, versículos 15 ao 19. Isaías 22, 15 ao 19. E então diz: Assim diz o soberano Senhor Jeová dos exércitos: vai ter com esse administrador, Sebna, que é encarregado da casa, e diz-lhe: o que é que tens aqui, que parentes tens aqui, para escavares para ti uma sepultura? E ele está a escavar a sua sepultura num lugar alto. Está a talhar para si um túmulo num rochedo. Vê, Jeová vai lançar-te para baixo violentamente. Ele irá agarrar-te à força e certamente te enrolará bem apertado. Irá lançar-te como uma bola em direção a uma terra espaçosa. Ali morrerás, e ali ficarão os teus carros sumptuosos, uma desonra para a casa do teu Senhor. Vou tirar-te do teu posto e remover-te do teu cargo. Como podemos verificar aqui na leitura, devido à sua atitude orgulhosa, Jeová removeu Sebna do seu cargo e substituiu por Eliaquim. Como é que este tipo de atitude pode ser um exemplo para nós nos dias de hoje? Bem, talvez tenhamos alguma designação na congregação e os outros irmãos achem que somos importantes. Será que vamos continuar a ser humildes? Será que vamos continuar a dar a Jeová o crédito pelas nossas habilidades e pelas coisas que fazemos? Nós devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que está descrito em Romanos 12, 3, e que diz que cada um de nós deve pensar de um modo que revele bom senso e nunca pensar que somos mais importantes que os outros, só porque recebemos mais privilégios. A humildade ajuda-nos a aceitar os padrões de Jeová. Mas e se perdermos um privilégio na congregação? Como é que nós devemos reagir? Será que devíamos ficar zangados ou com ressentimentos? O exemplo de Sebna mostra que Jeová não encarou Sebna como um caso perdido. E em Provérbios 3, 11 e 12, podemos ver que o facto de aceitar a disciplina de Jeová mostra que Jeová repreende aqueles a quem ama, assim como um pai faz com o seu filho querido. Vamos ler Isaías 36, 3, que peço que me acompanhem na leitura, por favor. E então diz: depois foram ao encontro dele Eliaquim, filho de Hilquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asaf. Como podemos verificar aqui na leitura, apesar de Jeová remover Sebna do seu cargo e substituir por Eliaquim, ele aceitou a disciplina e deixou de lado a amargura e o ressentimento. E aceitou trabalhar numa função mais humilde, como um secretário. E o próprio Eliaquim acabou por recorrer a Sebna para ajudá-la a cumprir uma ordem do rei Ezequias.
Isso mostra que, na realidade, Sebna deixou de lado toda a amargura e o ressentimento. Mas o que dizer dos pais, mães, anciãos? Se tiverem de dar disciplina com base na Bíblia, como é que podem imitar o exemplo de Jeová como lidou com Sebna? Jeová diz aos pais: não irritem os vossos filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Isto é um assunto muito sério. Porquê? Porque Provérbios 19:18 diz: disciplina o teu filho enquanto há esperança. Não te tornes responsável pela sua morte. E este texto mostra que se os pais não derem a disciplina necessária aos filhos, vão ter de prestar contas a Jeová. No entanto, os pais não estão sozinhos nesta tarefa. Pois, se eles orarem a Jeová e estudarem a sua palavra, Jeová vai dar-lhes a sabedoria e a força necessária para poder dar disciplina de uma forma a demonstrar o verdadeiro amor que têm pelos seus filhos. E então, que dizer dos anciãos? Bem, sempre que os anciãos disciplinarem alguém com base nos princípios da Bíblia, eles precisam de imitar Cristo. E esta é uma maneira de mostrar que querem mesmo seguir as ordens de Deus e do seu Filho. Notem, por favor, o que é que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 2 ao 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. E então diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos vossos cuidados, servindo como superintendentes, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplos para o rebanho. Então, quando os anciãos aceitam com alegria as orientações de Deus e de Cristo, tanto os anciãos como a congregação são beneficiados. A imagem que temos no nosso manual de atividades mostra um irmão a ser moldado pelos conselhos amorosos dos anciãos. Vemos que, de início, o irmão tem alguma dificuldade em aceitar os conselhos dos anciãos. Mas depois, humildemente, o irmão lê a Bíblia e medita e aceita que, se recebeu os conselhos, é porque Jeová o ama e que só quer o seu bem. E isso é bem demonstrado, pois no fim vemos o irmão a pregar alegremente com o irmão que lhe deu os conselhos. Realmente é como diz a legenda: a disciplina que é dada com amor pode ser uma maneira de Jeová nos moldar. Em resumo, hoje aprendemos 3 lições. A primeira lição é que Sebna perdeu o cargo que tinha. Isso prova o que diz Provérbios 16:18, que o orgulho vem antes da queda e o espírito arrogante antes do tropeço. Portanto, devemos aceitar e encarar qualquer privilégio sempre com humildade e para a glória de Jeová. A segunda lição é que o facto de Jeová ter disciplinado Sebna pode indicar que ele não o encarava como um caso perdido. E esta é uma lição muito importante para aqueles que perderam privilégios na congregação, pois, em vez de ficarem zangados ou com ressentimentos, devem fazer sempre o seu melhor para servir a Jeová e encarar a disciplina como uma prova de que Jeová o ama. Lembre-se que, se continuar humilde, Deus nunca vai considerá-lo um caso perdido. A disciplina é um modo amoroso de Jeová nos moldar. Por isso, nós devemos ser como um barro maleável nas mãos dele. E a terceira lição é que, embora Jeová odeie o pecado, ele ainda se importa muito com a pessoa que errou. E procura tudo aquilo que essa pessoa tem de bom. Se for pai ou se for mãe, talvez precise de disciplinar o seu filho. Ou se servir como ancião na congregação, talvez precise de ajudar um irmão que cometeu um pecado. Nestes casos, imite sempre a Jeová. Tenha ódio por aquilo que é errado, mas mostre sempre amor pela pessoa que errou.
Muito obrigado, irmão João Paulo, pela forma como apresentaste esta matéria e como resumiste também estas lições que podemos aprender deste relato bíblico. A próxima parte é a parte Pérolas Espirituais e que está ao cuidado do irmão Filipe Silva. Esta parte de Pérolas Espirituais, baseada então em Isaías 21 a 23, leitura desta semana. Mas no capítulo 21 e o versículo 1, vamos convidar um leitor, um irmão, uma irmã, na assistência para poder ler este versículo bíblico. Irmã Arminda, por favor. Proclamarão contra o deserto do mar, como os vendavais que varrem o sul. Uma calamidade está a chegar do deserto de uma terra assustadora. A pergunta, porquê é que a cidade de Babilónia é chamada o deserto do mar? Uma expressão curiosa, não é? Irmão Pimenta. Portanto, esta cidade é chamada, portanto, Babilónia é chamada deserto do mar, não porque fica perto do mar ou da costa, mas porque fica junto ao rio Tigre e ao rio Eufrates. Muito bem. E uma vez por ano, Babilónia era inundada por esses rios. Muito bem. É um aspecto interessante. Irmã Juliana, por favor. E exatamente porque ela sofria estas inundações, então Babilónia passou a controlar estas inundações por criar diques e também canais para se proteger. E isto acabou por lhe dar uma certa confiança de que também não seria invadida por causa exatamente destes rios que ela acabou por criar à volta dela. Isto vai ao encontro da simbologia da Bíblia em relação à Babilónia Grande, que diz em Apocalipse 17:1. Ela sente-se apoiada e acha-se indestrutível porque está apoiada sobre muitas águas, que é a massa da humanidade. Muito bem. Um paralelo muito interessante, não é? Então, agora, que pérolas espirituais encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmã Raquel, por favor. No capítulo 22, o versículo 13, descreve exatamente o que se passa hoje em dia com a maioria das pessoas. No geral, as pessoas elas empenham-se a satisfazer os seus próprios prazeres sem se importarem com mais nada. Pode ser muito fácil para nós, enquanto testemunhas de Jeová, mantermos uma atitude diferente. Por isso, devemos estar atentos a estes alertas que Jeová nos dá por meio da sua palavra e ter sempre a Jeová em primeiro lugar na nossa vida. Se assim fizermos, temos a certeza que seremos muito felizes e não nos faltará nada. Obrigado. Irmã Maria Santos, ao lado. O 23:8 mostra que os mercadores e comerciantes de Tiro ficaram tão ricos que se consideravam príncipes. A cidade tornou-se o centro de um grande império comercial, tanto por mar como por terra. Acumularam muita riqueza, o que então lhes deu uma falsa sensação de segurança. Isto ensina-nos a nunca deixar que o poder enganador das riquezas nos leve a confiar nos bens materiais como se nos pudessem proteger. Sabemos que apenas os que servem a Jeová é que estão realmente seguros, porque as suas profecias cumprem sempre, tal também como se cumpriram no caso de Tiro. Obrigado. Irmã Fernanda, já agora. Em Isaías 21:10 diz que o povo de Jeová foi debulhado no sentido de terem sido levados cativos para a Babilónia. Muitos destes passaram lá a vida inteira levando uma vida muito difícil. Isto me ensinou que, se nós tivermos em mente que Jeová disciplina seu povo a fim de refiná-los, seremos sábios e humildes se levarmos em conta os conselhos e orientações do Senhor Jeová, fazendo uma autoanálise debaixo da oração e fazer os ajustes que forem necessários. Obrigado. Irmã Rosa Fernandes, por favor. O capítulo 23, do 8 e o 9, embora a Maria já mencionasse, mas aqui este aspecto importante que o Senhor Jeová tinha determinado contra esta cidade de Tiro, e o Senhor Jeová usa sempre alguém para o fazer. Neste caso, em primeiro lugar, usou Nabucodonosor, que não conseguiu destruí-la completamente, mas mais tarde foi Alexandre o Grande que o fez. O que é que isto mostra? O Senhor Jeová tem sempre alguém que ele vai usar para cumprimento do seu próprio propósito. Então isto ajuda-me a perceber que em breve o Senhor Jeová vai fazer o mesmo. Muito bem. Irmã Helena, por favor.
A resposta do vigia em Isaías 21:12 mostra que haveria um período de alívio simbolizado pela manhã, mas esse alívio seria apenas temporário porque a noite voltaria. Hoje também o mundo continua a prometer uma manhã de progresso e estabilidade, mas rapidamente regressa a noite de problemas, injustiça e sofrimento. Este texto lembra-nos que só o reino de Deus, estabelecido por Jeová, trará um alívio duradouro e definitivo. Por isso, colocamos a nossa confiança não em promessas humanas, mas na certeza do cumprimento dos propósitos de Jeová. Muito bem, obrigado. Irmã Rosi, por favor. No capítulo 22, versículo 23, Jeová diz que o papel de Eliakim é como um prego de madeira, um gancho comum na parede não, é algo glamouroso. O versículo próximo diz: as coisas que estão penduradas no gancho são mais belas. Mas Sebna era como um gancho que falhou. E Jeová teve de o substituir. Então, é um privilégio ser até mesmo apenas um gancho na parede de Jeová, porque isso significa que somos úteis para Ele. Muito bem, obrigado. Irmã Alice. Aqui no capítulo 21, versículo 9, menciona que Babilónia caiu. Aqui está a referir-se à Babilónia, é profecia, em relação à Babilónia antiga, em 607, que foi destruída, caiu, e ao ser também atacada pelo Império Medo-Persa. Mas esta profecia não teve só este cumprimento. Ela vai ter também um cumprimento futuro relacionado com Babilónia a Grande. Portanto, aqui menciona as imagens esculpidas dos seus deuses, portanto, serão também despedaçadas. Por isso está associado a Babilónia antiga, que também era uma fonte de muitas religiões, de muitas crenças, de muitos dogmas, e hoje em dia a cristandade também tem que responder pelos seus erros, por causa também das suas crenças, dos seus dogmas, de tudo aquilo que ensina e de todas as mentiras que ensina, e vai ter que prestar também contas a Jeová ao ser destruído. Obrigado. Irmã, ao lado da irmã Florinda, peço desculpa, esqueci o nome, talvez o Simão, não é? De Isaías, no capítulo 21, versículos 3 e 4, embora fossem proféticas, referentes aos sentimentos dos caldeus ao serem destruídos, nelas também conseguimos notar os sentimentos do próprio Isaías de ter que ver e declarar uma mensagem de destruição a um povo cruel. Embora a destruição fosse justa, Isaías sentia-se aflito até que ver a mensagem de Jeová. Então, nos sentimentos de Isaías também conseguimos notar e entender os sentimentos de Jeová ao declarar uma destruição, até mesmo uma destruição justa, porque até nenhuma destruição de Jeová é injusta. Jeová não destrói com prazer, Jeová destrói porque tem que destruir, mas ele não quer fazer isso. Por isso é que ele, antes de destruir um povo, até mesmo um povo mau, Jeová dá avisos. Muito bem. Agradecemos a todos, excelentes comentários que fizeram e a preparação que fizeram para colaborar nesta parte de pérolas espirituais. Muito obrigado também, irmão Filipe, pela forma como conduziste esta parte. Convidamos agora os irmãos que têm as suas designações de estudante a poderem ir para a segunda sala. Convidamos também os que as têm nesta primeira sala a poderem ocupar aqui os lugares da frente. Vamos agora ter a oportunidade de assistir a uma leitura da Bíblia, que será proferida pelo irmão Tiago Rodrigues. E ele vai ler para nós Isaías, capítulo 23, versículos 1 a 14. Proclamação contra Tiro. Lamentem, navios Tarsis, pois o porto foi destruído. Não é possível lá entrar. Isto foi-lhes revelado na terra de Quitim. Fiquem sem palavras, ó habitantes do litoral. Os mercadores de Sidon, que cruzam o mar, enriqueceram-vos.
Os cereais Sior e a colheita de Nilo, os seus rendimentos, iam sobre muitas águas e traziam lucro das nações. Envergonha-te, ó Sidon, fortaleza do mar, porque o mar disse: não tive dores de parto, nem dei à luz. Não criei filhos, nem eduquei filhas. Assim como quando ouviram a notícia a respeito do Egito, as pessoas ficaram aflitas com a notícia acerca de Tiro. Atravessem o mar e vão para Tarsis. Lamentem, ó habitantes do litoral. É esta a vossa cidade que estava cheia de alegria desde o passado remoto, desde os tempos antigos. Os seus pés levavam-na para terras distantes, para ali estabelecer. Quem é que terminou isto contra Tiro? Aquela que distribuía coroas, cujos mercadores eram príncipes, cujos comerciantes eram rasos em toda a terra? O próprio Jeová dos Exércitos determinou isso, para profanar o orgulho que ela tinha por causa de toda a sua beleza, para humilhar todos os que eram honrados em toda a terra. Atravessa a tua terra como o rio Nilo, ó filha Tarsis. Já não há nenhum estaleiro. Ela estendeu a mão sobre o mar, fez tremer reinos. Jeová ordenou que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. E diz: tu não te alegrarás mais, ó oprimida filha virgem de Sidon. Levanta-te, atravessa o mar e vai para Quitim. Nem ali terás descanso. Vejam a terra dos caldeus. Foi este povo, não a Síria, que a transformou num lugar para os animais deserto. Ergueram torres de cerco, esvaziaram as suas torres fortificadas e reduziram-na a ruínas. Lamentem, navios Tarsis, pois a vossa fortaleza foi destruída. Muito obrigado, Tiago, pela forma como fizeste esta leitura. Tinhas aqui como sugestão seguir as orientações da lição número 5 da brochura Melhora a sua leitura e o seu ensino. Ler de modo correto. Há partes da Bíblia que são mais difíceis de ler, outras são mais fáceis. Esta não era propriamente das mais fáceis, tinha alguns nomes mais complicados. Mas apreciámos muito ver que houve preparação envolvida nesta designação, nesta leitura. Este era até um dos pontos mencionados aqui na lição. E isso resultou em que, como mostra aqui a parte final, no terceiro ponto, a leitura fosse feita de forma clara. Não te vimos a acrescentar palavras, a retirar palavras, esforçaste-te por ler exatamente como estava lá. E queremos agradecer-te por isso e elogiar-te pelo teu desempenho. Vamos agora entrar na secção Empenhe-se no Ministério. Convidamos a subirem aqui para o palco a irmã Gracinda Teixeira e a irmã Catarina Matundo, que vão fazer a designação número 4, iniciar conversas. O cenário é o testemunho informal e vamos perceber como é que, não usando a Bíblia ou sem falar na Bíblia, podemos conduzir a conversa de uma forma natural e identificar-nos como testemunhas de Jeová. Está tão carregada com o saco? Eu ajudo-a. Não precisa ajudar-me, porque eu moro já aqui no primeiro andar. Mas agradeço imenso. São poucas pessoas que hoje em dia prestam esse tipo de ajuda prática, especialmente as pessoas de outra raça ou nacionalidade. Olha, é mesmo triste ver como é que algumas pessoas tratam os outros com preconceito. Infelizmente, o mundo está cada vez mais cheio dessas atitudes e comportamento. Olha, concordo com o que diz. Mas sabe, eu sou testemunha de Jeová e aprendi que devíamos nos colocar no lugar dos outros e tratá-las do mesmo jeito que gostaríamos de ser tratados. Um bom princípio. Eu chamo Gracinda, como é que eu posso tratá-la? Eu sou Catarina. Catarina, eu vou-lhe deixar aqui este cartão e aqui tenho o meu contacto, só se precisar de ajuda. Também pode visitar aqui o site que... Pode visitar então o site das Testemunhas de Jeová, que tem informações interessantes e vídeos que falam de outros assuntos. Ah, interessante. Olha, vou dar uma olhada de vista quando tiver um tempinho. Tá bem? Ok. Muito obrigada. Obrigado, irmã Gracinda. Obrigado, irmã Catarina, também pela forma como desenvolveram esta designação. E conforme menciona aqui a lição número 2, o ponto número 4, nós às vezes precisamos ser pacientes na pregação.
Aqui estávamos a falar de um cenário de testemunho informal, mas podemos perfeitamente apanhar esta lição também para quando pregamos de casa em casa. Nem sempre precisamos de abrir a Bíblia, nem sempre precisamos de falar sobre a Bíblia. Às vezes pode ser oportuno fazer isto que a irmã Gracinda fez. Falar apenas com a pessoa o necessário para estabelecer uma ligação, deixar o nosso contacto, eventualmente podemos nos identificar como testemunhas de Jeová e, quem sabe, noutra ocasião, possamos, através de uma revisita, abrir outra porta nesse sentido. Muito obrigado pela forma como desenvolveram esta designação. A próxima designação é também de iniciar conversas, agora no cenário de casa em casa, e vamos falar sobre um apêndice muito útil na nossa Bíblia. Vamos escutar a irmã Loidiana Ambrosio e a irmã Elizabeth Souza. Muitas pessoas têm estado preocupadas com as guerras que têm vindo a acontecer no mundo. Muitos até se perguntam, será que isso vai melhorar, vai piorar? O que é que a dona Elizabeth acha? Eu acho que as guerras causam muito sofrimento e dor. Sim, de fato a situação mundial é preocupante. Mas a dona Elizabeth sabia que quando Jesus esteve na Terra, ele falou exatamente sobre estas coisas das quais estamos a passar? Eu já li a Bíblia várias vezes e não me lembro disso. Pronto. Eu então até gostava de lhe mostrar, se notar aqui no livro de Mateus 24:6, nota o aviso que Jesus deu aos seus seguidores. A dona Elizabeth quer ler? Vocês ouvirão falar de guerras, notícias de guerras. Tenham cuidado para não ficarem apavorados, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Então, muito obrigada, dona Elizabeth. Então, nos tempos em que estamos a viver, a dona Elizabeth acha que isso que acabou de ler se está a cumprir? Claro que sim. E é interessante, dona Elizabeth, que Portugal em si não está em guerra, não é? Não pelo menos diretamente, mas se notar aqui como o texto diz, ouvirão notícias de guerras. E quando ligamos a televisão é só do que ouvimos, certo? E também, dona Elizabeth, Jesus falou estas palavras também para marcar a linha do tempo da qual nós estamos a viver. Agora pense comigo, dona Elizabeth, se Jesus acertou nestes pontos, não acha também que a Bíblia pode nos ajudar em relação ao futuro? Eu quero acreditar que sim. Pronto. Então, além das guerras que Jesus falou, Jesus também falou de outros acontecimentos positivos. Ele falou de um reino que irá pôr fim a todas estas guerras. Dona Elizabeth gostaria de aprender um pouco mais sobre isso? Não sei se vou acreditar, mas gostava. Pronto. Então, na próxima semana, eu e uma colega minha passaríamos por cá por volta desta hora e gostaríamos de falar então consigo sobre como é que vai ser um mundo sem guerra, como isso vai se cumprir e como é que a dona Elizabeth se pode beneficiar. Sim, pode passar. Obrigado, irmã Loidiana, irmã Elizabeth, também pela vossa designação. De facto, houve aqui na preparação o levar em conta destas duas perguntas que estão aqui na lição ponto 3, lição 1.3. De que é que as notícias falam e de que é que os meus vizinhos, colegas de trabalho ou de escola estão a falar, ou as pessoas no território. E isso levou a Loidiana a apresentar um assunto que fosse do interesse da moradora. Se eventualmente ela mudasse o rumo da conversa, poderíamos ser bem-sucedidos por aplicar o que está no parágrafo, sermos flexíveis. Não queremos levar a nossa avante, mas queremos, sim, falar sobre coisas que interessam às pessoas e este é um bom exemplo para nós também. Muito obrigado. Outra designação, cultivar o interesse, cenário de casa em casa, e vamos ver como é que podemos responder a uma das principais objeções. Estou ocupado. Vamos ver isso com a irmã Anabela Rocha e a irmã Maria João Santos. Boa tarde. É um gosto encontrá-la em casa. Vivemos numa época da história humana em que o futuro é uma preocupação constante para muitos de nós. Na sua opinião, será que o mundo vai melhorar, piorar, vai ficar assim?
Olha, como vai ficar, não sei, mas que é preocupante o mundo em que vivemos, sem dúvida. Principalmente para os jovens, é tudo muito incerto. Mas, sinceramente, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, deixa-me um pouco deprimida. É verdade. Muitos partilham da mesma opinião e até mesmo dos mesmos sentimentos. E todos nós hoje em dia temos o tempo muito ocupado, muitas coisas para fazer, outras tantas que gostaríamos de fazer, e esses fatores deixam-nos sem tempo e energia para pensar. Mas, na realidade, não podemos prever certas coisas e isso pode afetar os nossos planos. Mas, quando se trata de como será o nosso futuro, as escolhas que fazemos são muito importantes. E sabia que existe um livro muito antigo que nos mostra que as escolhas que nós hoje fazemos, elas vão ditar como será o nosso futuro? De facto, é um tema muito interessante, mas eu estou em teletrabalho, não consigo dispensar muito tempo, peço desculpa. Claro, eu entendo. Já agora o meu nome é Anabela, como é que eu posso tratá-la? Maria. Maria, eu gostava então de voltar no próximo sábado, por volta das 3 da tarde, e juntas podemos encontrar a resposta à pergunta: será que pode realmente escolher como vai ser o seu futuro? Entretanto, eu vou deixar consigo este cartão e convido-a a consultar o site. Lá vai encontrar com certeza outros temas que também são do seu interesse. Ok, pode ser. Ao fim de semana estou mais livre. Obrigado, irmã Anabela, obrigado, irmã Maria João, também pela designação que fizeram para nós. Este realmente é um dos cenários com o qual mais nos deparamos e esta é uma boa forma de podermos contornar isso, tentarmos agendar para uma ocasião mais oportuna, tentarmos também atrair a pessoa ao site, de forma a poderem depois, no seu devido tempo, também ter algum contacto com as verdades que transmitimos. Podemos levar este exemplo também para o nosso dia-a-dia, para podermos continuar a pregar àqueles que estão ocupados no nosso território. Muito obrigado também pela vossa designação. E vamos concluir a secção Empenhe-se no Ministério com um discurso que vai ser proferido pelo irmão Bruno Rezende, que tem o tema Como escolher um bom exemplo. Ao redor do mundo, existem vários bons exemplos. Mas para você, o que é um bom exemplo? E quem pode ser um bom exemplo para ser seguido? Bom, nós podemos nos inspirar em algumas pessoas que são boas no que fazem. Por exemplo, podemos gostar de uma pessoa que cozinha muito bem, podemos gostar de alguém que discursa, que fala muito bem, e podemos gostar de uma pessoa que trabalha muito bem, o nosso chefe, uma pessoa que é exemplar no âmbito profissional. Bom, todos nós temos boas qualidades, e por isso essas pessoas são boas no que fazem. Mas será que, mesmo assim, elas não deixam nada a desejar para servir a Jeová? Será que elas são bons exemplos para podermos imitarmos? Será que elas não fazem nada que pode deixar Jeová não estar feliz? Bom, as pessoas que escolhemos imitar podem influenciar as nossas ações, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Então, se as pessoas às quais imitarmos vão influenciar todos os aspectos da nossa vida, então queremos tomar uma decisão inteligente e escolher pessoas que vão nos tornar mais fácil de alcançar nossos objetivos. Por exemplo, convido a assistência a ler, por favor, o texto de Provérbios, capítulo 13, o verso 20. Provérbios, capítulo 13, o verso 20, diz assim: quem anda com sábio irá tornar-se sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Bom, podemos dizer que ninguém aqui vai numa padaria consertar uma peça de roupa, nem vai ao mecânico consertar uma televisão, porque aquelas pessoas não têm essa função específica, cada um tem a sua área de trabalho. Da mesma forma, temos objetivos na nossa vida, a qual devemos pensar bem em qual pessoa devemos escolher para ser um exemplo para nós, porque essa pessoa pode mudar a nossa forma de viver. Ter um bom exemplo pode nos ser um atalho para alcançar os nossos objetivos e conseguirmos fazer melhor o nosso objetivo e mais depressa. Mas por que devemos ter cuidado? Como foi dito, as pessoas podem influenciar a nossa vida, as nossas ações, e podem influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Como vemos na imagem, vemos que uma pessoa que escolhe um bom exemplo pode seguir
o caminho certo e alcançar o seu objetivo. Mas também vemos pessoas que estão perdidas dentro do labirinto. Bom, qual que nós queremos ser? Por isso, devemos escolher pessoas pelas suas qualidades, ou não por ser populares, ou por ter a nossa idade, ou ser celebridades, pessoas muito famosas. Isso, então, surge uma outra pergunta. Obrigado pela imagem. Quem é que podemos escolher para ser um bom exemplo para nós? Temos duas formas de fazer isso. Podemos escolher uma qualidade que queremos ter e, a seguida, encontrar alguém que admiramos e que tem essa qualidade, ou então podemos fazer ao contrário. Podemos encontrar alguém que admiramos e que escolher uma qualidade naquela pessoa que gostávamos de ter. Por isso, temos todas as ferramentas que precisamos para conseguir achar um bom exemplo. Em contrapartida, os irmãos sabiam que também podem ser um exemplo para cada um de nós? Bom, a Bíblia incentiva-nos a ser bons exemplos. E eu convido a assistência a ler mais um texto, que é o de Filipenses, capítulo 3, o verso 17. Filipenses 3,17 diz: Irmãos, tornem-se unidamente meus imitadores e continuem a observar os que andam de acordo com os exemplos que nós vos demos. Cada um de nós aqui tem experiências em grandes áreas da vida. Alguns já servem a Jeová há muitos anos e têm muita experiência para nos ajudar. Alguns irmãos da nossa congregação fazem um esforço tremendo para estar aqui presente. São verdadeiramente exemplos para nós. Bom, se tomarmos boas decisões, escolhermos pessoas que querem servir a Jeová e traçarmos os nossos objetivos, com certeza vamos escolher exemplo para nós que vão nos ajudar a servir melhor a Jeová. Muito obrigado, irmão Bruno, também pela forma como apresentaste este discurso para nós. Fizeste um bom uso do único recurso visual que estava aqui disponível para este discurso. É, de facto, uma imagem que nos ajuda a entender muito melhor aquilo que tu transmitiste, mas queremos agradecer-te pela forma lógica como apresentaste a matéria e como deste estas sugestões, e, de facto, temos aqui muitos bons exemplos para podermos seguir também no nosso dia-a-dia. Esta foi a última designação, a última parte de Empenhe-se no Ministério. Vamos agora seguir para a parte Viver como Cristãos. Esta parte começa com um cântico. Vamos entoar o cântico 124. Tem o tema Sempre Leais. Mais uma vez, cântico 124. Sempre
parte que se segue é uma parte de necessidades locais, está ao cuidado do irmão Jonas Pimenta e que tem este tema: como aprimorar e melhorar os nossos comentários. O motivo principal pelo qual nós comentamos nas nossas reuniões é para expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Jeová. É especialmente por esse motivo. Mas existem outros motivos pelos quais é importante nós comentarmos nas reuniões. E um deles está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 11. Os irmãos querem notar, por favor, qual é esse outro motivo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 11, diz então: portanto, continuem a encorajar-se e a edificar-se uns aos outros, assim como de facto estão a fazer. Como vemos aqui então, o motivo, quando comentamos nas reuniões cristãs, também é encorajarmos-nos e edificarmos-nos uns aos outros, especialmente durante este período difícil em que vivemos na humanidade. E mais agora ainda, quando sabemos que as nossas reuniões, os nossos comentários, estão a ser gravados e estão a ser ouvidos por irmãos, milhares de irmãos, ao redor do mundo. Queremos que eles também se beneficiem dos nossos comentários. Como é que podemos então ser encorajadores quando nós somos convidados a comentar durante as reuniões cristãs? Como é que podemos dar comentários que encorajem então os outros? O apóstolo Paulo disse-nos como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos ser encorajadores. Primeiro é por estarmos bem preparados, mas além disso existem outros aspectos pelos quais é importante então darmos comentários encorajadores. Querem ver como o apóstolo Paulo se referiu a isso? Vejam, por favor, em Filipenses, capítulo 2, e agora o versículo 4. Filipenses, capítulo 2, e agora o versículo 4. Diz então: procurando não apenas os vossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Então, quando nós damos um comentário, devemos tentar procurar os interesses dos outros. Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos aplicar este conselho de procurar os interesses dos outros ao darmos os nossos comentários nas reuniões? Bem, podemos lembrar-nos que, assim como nós, quando estamos a participar, os outros que nos estão a escutar também gostavam de participar, não é? Os outros irmãos que nos escutam também gostavam de dar o seu contributo, então, na nossa reunião. E podemos usar uma ilustração para explicar isso. Pense no seguinte: por exemplo, será que quando estamos a conversar com os nossos amigos, só nós é que falamos? Será que dominamos o tempo todo a conversa? Claro que não, nós não gostamos de fazer isso, não é? Gostamos de dar aos nossos amigos também a oportunidade de falar e de se expressarem. Não queremos que eles participem também na conversa? Com certeza que sim, porque dá-nos gosto, dá-nos prazer também ouvir a opinião e os conselhos e o pensamento também dos nossos amigos. Da mesma forma, nas reuniões cristãs, nós também queremos que os nossos irmãos também comentem. Além de darmos e gostarmos de dar o nosso contributo, os nossos comentários, também gostamos que os irmãos também comentem com a sua parte. Na verdade, uma das melhores maneiras de encorajarmos os irmãos, aqui nas reuniões, é por aplicarmos um princípio que está contido aqui na Bíblia. Os irmãos querem ver qual é esse princípio? 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10,
E agora o versículo 24 diz então, 1 Coríntios 10, 24. E pensemos uns nos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por isso, quando formos convidados a comentar, vamos tentar dar comentários breves, diretos e concisos. Se fizermos isso, assim, os outros irmãos que nos estão a escutar também vão ter a oportunidade de poder comentar e de expressarem a sua fé também através dos seus comentários. Ao dar um comentário, mesmo que seja curto, nós não necessitamos de incluir nesse comentário muitos pontos. Por exemplo, imaginem um parágrafo que estamos a comentar, mas nesse parágrafo, além da pergunta, tem, por exemplo, uma imagem, um texto bíblico. Será que vamos comentar tudo? Será que, quando somos convidados a comentar, vamos comentar a pergunta, vamos comentar o texto bíblico de referência do parágrafo, vamos comentar também a imagem? Não seria amoroso fazermos isso, não é? Não é errado fazermos isso, mas não seria amoroso porque queremos também que os nossos irmãos também comentem, não é? Que também possam participar. Podemos também fazer pesquisas adicionais e dar a oportunidade a outros irmãos também de comentarem essas partes. Podemos nós escolher alguma parte destacada de um comentário para incluir, então, nessa nossa pesquisa. Se comentarmos praticamente todo o parágrafo ou todos os aspectos de um parágrafo, não vai sobrar nada para os outros comentarem. E nós não queremos isso. Queremos que os nossos irmãos também se sintam alegres e felizes por darem também o seu contributo nas nossas reuniões. É curioso que um exemplar nosso, que era o Examina as Escrituras diariamente, lá dizia, a certa altura, que respostas longas e complicadas tendem a obscurecer o significado do comentário. Respostas curtas, de apenas poucas palavras, podem ser muito eficazes e incentivarão os novos a dar respostas breves. Às vezes podemos ter a ideia errada de que é um bom comentário. Como é que será que iríamos definir um bom comentário? Por exemplo, vamos imaginar o estudo da Sentinela ou o estudo bíblico de congregação. Quando se faz uma pergunta para um dos parágrafos, o que será um bom comentário? Será que um bom comentário é um comentário muito longo, que abrange todos os aspectos do parágrafo? Ou um bom comentário é um comentário direto e objetivo? Nós aqui, na reunião com os nossos comentários, nós nunca comentamos mal. Não há bons e maus comentários. Há comentários mais completos e há comentários mais diretos. Mas não há comentários maus. Portanto, todos os nossos comentários são bons, porque comentamos de acordo com o que está no parágrafo. Mas podemos sempre ser objetivos ao comentar. E não precisamos de incluir muita coisa. Às vezes ouvimos irmãos a dar um comentário assim muito curto e breve. Mas será que aquele irmão não sabia comentar os outros aspectos do parágrafo? Com certeza que sabia. Mas por que é que ele não o fez? Por amor aos irmãos aqui na congregação, para dar a oportunidade a outros irmãos também poderem comentar outros aspectos. É verdade que para alguns irmãos comentar não é fácil. Pode ser um verdadeiro desafio para alguns levantarem a mão e comentarem. Eles até podem querer participar nas reuniões, mas precisam de enfrentar muitas das vezes umas grandes dificuldades. Para alguns pode ser o medo, o nervosismo ou até mesmo a timidez. Alguns sentem um frio na barriga só de pensar muitas das vezes levantarem a mão. Às vezes acontece, não é? Ou tremelicam um bocado as pernas. Se sente assim, não se preocupe, porque não é o único. É verdade. A verdade é que a maioria de nós sente às vezes assim um pouco de arrepio ao comentar, não é? Quando levantamos a mão. Às vezes sentimos, todos nós, um pouco dessa responsabilidade. Mas isso é bom. Mas o que se pode fazer para vencer esse medo?
Que dicas práticas podem ajudar-nos a darmos comentários encorajadores para a congregação? Bem, o nosso livro Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, na página 70, lá dá sugestões sobre como comentarmos nas nossas reuniões cristãs. Primeiro, dizia, prepare-se bem. Segundo, tome por objetivo dar pelo menos um comentário em cada reunião. Terceiro, comente logo no início. Tente logo nos primeiros parágrafos, tente logo comentar. Quarto, escolha um lugar apropriado. Temos que reconhecer que aqui à frente é mais fácil levantar a mão e comentar, mas lá atrás às vezes pode ser mais difícil, porque quem está a dirigir a parte às vezes pode não ver muito bem, não é? Por isso, escolha um lugar apropriado. Quinto ponto, ouça com atenção para não repetir o que já foi dito. Às vezes, se estivermos atentos, vamos evitar dizer alguma coisa que já foi dita. E isso é bom. Sexto, aprenda a responder nas suas próprias palavras. Sétimo, não desvie o assunto. Oitavo, procure encorajar. Visto que, então, o motivo importante dos nossos comentários é encorajarmos os nossos irmãos, temos então que, quando comentarmos, evitarmos dizer qualquer coisa que pudesse magoar ou ofender os nossos irmãos. Os nossos comentários devem ser para edificar, transmitir consolo, encorajamento aos nossos irmãos. Alguns exemplos bíblicos podem ajudar-nos a vencer o medo e o receio de comentarmos. Vejam um desses exemplos. Êxodo capítulo 4. Os irmãos querem anotar este exemplo, por favor. Êxodo capítulo 4, o versículo 10 em diante. Êxodo 4, versículo 10 diz então: Moisés disse então a Jeová: Perdão, Jeová, mas nunca tive facilidade em falar, nem no passado nem depois de falares com o teu servo, pois sou vagaroso na fala e vagaroso de língua. Jeová disse-lhe: Quem é que deu a boca ao homem? Quem é que o faz ser mudo ou surdo, ter boa visão ou ser cego? Não sou eu, Jeová? Portanto, agora vai, e eu estarei contigo quando falares, e irei ensinar-te o que deves dizer. Qual é a aplicação que podemos fazer deste texto? Jeová não escolhe as pessoas pela facilidade em falar. Não, Jeová não faz isso. Ele apoia aqueles que se esforçam em levantar a mão e dar comentários. Por isso, esforce-se neste sentido para levantar a mão e esteja certo de que Jeová o vai apoiar. Gostaria de saber como é que Jeová se sente quando expressamos a nossa fé por meio dos nossos comentários aqui na reunião? Gostaria de saber como é que Jeová se sente? Então veja, por favor, Malaquias, capítulo 3 e o versículo 16, a parte A. Malaquias, capítulo 3, o versículo 16 diz então: Então os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. Hoje podemos também ter a certeza, a firme convicção, de que ao comentarmos, Jeová também escuta aquilo que nós dizemos e dá muito valor ao esforço que fazemos, mesmo quando a nossa mão custa a levantar. Jeová dá valor a isso, ao que fazemos para dar comentários encorajadores e instrutivos na congregação. Por isso, continuemos a esforçar-nos, certos de que Jeová valoriza muito isso. Obrigado, irmão Jonas, pelos lembretes que foram proferidos. São sempre lembretes oportunos para todos nós, melhorarmos assim também nesta área que são os comentários que damos nas nossas reuniões. A última parte de Viver como Cristãos é o estudo bíblico de congregação. Vamos abordar as histórias 52 e 53 e quem vai dirigir esta parte é o irmão David Rocha. Como já foi anunciado, então temos as histórias 52 e 53.
Nestas histórias vamos considerar duas qualidades. Vamos considerar a fé e a coragem. Certamente serão histórias que nos irão motivar a desenvolver estas qualidades que tanto falta nos faz neste sistema em que nós vivemos nestes últimos dias. O leitor convidado é o Anselmo, vamos já ler a história 52, por favor. Ben-Hadad, o rei da Síria, tentou várias vezes atacar Israel, mas o profeta Eliseu avisava sempre o rei de Israel do que Ben-Hadad ia fazer. Por isso, os ataques de Ben-Hadad nunca resultavam. Então ele resolveu mandar o exército da Síria até à cidade de Dotã para prender Eliseu. O exército da Síria chegou a Dotã à noite. No dia seguinte, o servo de Eliseu viu que a cidade estava cercada por um grande exército. Ele ficou cheio de medo e gritou: Eliseu, e agora? O que vamos fazer? Eliseu respondeu: Não te preocupes, há mais do nosso lado do que do lado deles. Nesse momento, Jeová fez o servo de Eliseu ver algo impressionante. Ele viu todas as montanhas à volta da cidade que estavam cheias de cavalos e carros de guerra de fogo. Quando os soldados sírios tentaram prender Eliseu, ele orou: Jeová, por favor, faz com que estes homens fiquem cegos. Os soldados ainda conseguiam ver, mas de repente ficaram sem saber onde estavam. Eliseu disse-lhes: Vocês estão na cidade errada. Venham, vou levar-vos à pessoa que procuram. O exército seguiu Eliseu até Samaria, a cidade onde morava o rei de Israel. Quando os sírios perceberam onde estavam, já era tarde demais. O rei de Israel perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Será que Eliseu aproveitou essa oportunidade para se vingar? Não. Ele disse: Não mate esses homens. Dê-lhes comida e mande-os embora. Assim, o rei de Israel mandou preparar uma mesa cheia de comida para os soldados sírios. Depois, mandou-os para casa. Diz então a primeira pergunta: como é que Jeová protegeu Eliseu e o servo dele? Irmã Sara, por favor. Jeová fez isso através do uso do seu poder de várias formas, e uma delas foi quando ele fez com que o servo de Eliseu visse o exército de anjos com carros de guerra de fogo, e isso certamente transmitiu-lhe muita segurança e confiança. Muito bem, obrigado, irmã Sara. Porquê é que houve a necessidade de ser protegido por Jeová, no caso de Eliseu, nesta história que estamos a considerar? Irmão António Teixeira, por favor. Porque o rei queria matar Eliseu e então fez com que os soldados fossem para lá. Só que todas as vezes que ele mandava os soldados para atacar Israel, Jeová avisava o que ia acontecer. Era por isso que ele não tinha sucesso. Muito bem, obrigado, irmão Teixeira. Irmã Rosa, aqui à frente também, por favor. O servo de Eliseu ficou com medo e falou a Eliseu que estava a haver ali uma batalha e depois Eliseu então orou ao Senhor Jeová e ele viu a resposta. Muito bem, obrigado, irmã Rosa, pelo seu comentário. Diz a segunda pergunta: será que Jeová também te pode proteger? O que é que os irmãos acham? Irmã Rosa Fernandes. Claro que sim. Em 1 João 5,14 diz exatamente que podemos ter esta confiança, não importa o que pedirmos segundo a vontade do Senhor Jeová, Ele nos ouve. Assim como nesta situação, o Eliseu também orou por algo que fazia parte da vontade do Senhor Jeová, não é? O exército não poderia impedir o Eliseu nem a Israel, portanto, de servirem o Senhor Jeová. E neste caso, nós também podemos fazer o mesmo para continuar a servi-lo, pedir a sua bênção e a sua orientação. Muito obrigado, irmã Rosa, pelo seu comentário. Irmão Faria também, por favor. O exército andava atrás de Eliseu para o matar. E Eliseu tive depois a oportunidade de fazer ele isso, mandar matar os soldados. Mas fez precisamente o contrário, deu-lhes de comer. Encheu-lhes a barriga e eles ficaram contentes. Portanto, é assim que nós também devemos fazer, não é? Quer dizer, em vez de pagar o mal, pagar com o bem.
Muito obrigado, irmão Faria. Agora temos então 2 perguntas para fazer aos irmãos. O que é que este relato nos ensina sobre Jeová e que lições práticas é que podemos aprender deste relato? Os irmãos agora podem comentar. A irmã Fabiana, por favor. Sobre Jeová aprendemos que é um Deus protetor e poderoso, que nunca abandona os seus servos fiéis e age sempre no momento certo e de forma inteligente. Também aprendemos que Jeová usa os seus servos para mostrar as suas belas qualidades. Aqui ele usou o Eliseu para mostrar que ele não é vingativo, mas sim misericordioso. Como disse o irmão Faria, ele venceu o mal com o bem. Muito obrigado, Fabiana, pelo teu comentário. Aqui a irmã Assunção, por favor. Também mostra que Jeová age de maneiras impressionantes. Aquela cegueira que sobreveio aos assírios não era uma cegueira literal, era uma cegueira mental. Isto fez-me lembrar que no futuro, quando o Gog atacar o povo de Jeová, Jeová pode agir da mesma maneira e assim proteger o seu povo. Muito bem, boa aplicação, irmã Assunção. Irmã Juliana. Por exemplo, uma lição prática, o que ajudou também Eliseu a manter esta calma é porque não foi a primeira vez que Eliseu viu cavalos de fogo e conseguiu ter um vislumbre do exército de Jeová. Por exemplo, em 2 dos Reis, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, quando Eliseu pede uma porção dupla do Espírito Santo para prosseguir o trabalho que Elias tinha feito, ele teve esta visão. E nós podemos achar, mas será que é possível nós também vermos estes cavalos de fogo atualmente? Se estivermos atentos, por exemplo, ao andamento do carro celestial, pela forma como Jeová tem abençoado a sua organização, por todos os ajustes que tenham sido feitos. E a bênção, isto mostra que o carro celestial está atento, está em andamento. Se nós estivermos atentos, com os nossos olhos de fé, também conseguimos ver estes cavalos de fogo e conseguimos ver de que forma é que Jeová também está a atuar a favor do seu povo. Muito obrigado, irmã Juliana, pelo comentário. Irmã Fernanda Silva. Então também vimos neste relato que Eliseu fez 2 orações específicas. Pediu que o seu servo visse o exército de Jeová e que o exército sírio ficasse cego. Então mostrou que quando fazemos orações específicas é mais fácil ver como Jeová responde às nossas orações e isso vai fortalecer muito a nossa fé. Muito bem, obrigado, irmã Fernanda, pelo comentário. Irmão Rui, por favor. Quando nós confiamos no Senhor Jeová, não precisamos ter medo. Mesmo quando os problemas parecem grandes, Jeová é sempre mais forte do que qualquer inimigo. Muito obrigado, Rui, por esse comentário. Irmão João Pedro, lá atrás, por favor. Este relato também nos mostra que Jeová faz mais do que proteger o seu povo. Ele também nos tranquiliza. Ele não tinha necessidade de mostrar ao servo Eliseu os cavalos de fogo. Ele ia ajudá-los de qualquer maneira. Mas ele fez isso porquê? Para tranquilizar aquele homem. Então isso também nos mostra que podemos contar sempre com o cuidado do Senhor Jeová, não só para nos proteger, mas também por nos manter calmos e nos dar paz. Muito obrigado, João Pedro, por esse aspecto muito interessante. Irmã Rosa Fernandes, ainda, por favor. Uma outra lição é que nunca, de maneira alguma, nem em nenhuma situação, devemos querer vingar-nos, porque a vingança é de Jeová e Ele é que sabe o que fazer e quando fazer. Portanto, nem em pensamento sequer devemos fazer isso. Obrigado, irmã Rosa, por esse lembrete oportuno para todos nós. Muito bem. Os irmãos gostariam de dar um comentário à segunda imagem que aparece aqui na nossa história. Os irmãos, imaginem-se neste local. O que é que sentiriam se tivessem esta visão? Irmão Pimenta, por favor. O ajudante de Eliseu estava cheio de medo por causa dos exércitos da Síria. Mas depois, quando Eliseu lhe mostrou os anjos, ele ficou aliviado. Alto, agora já não vou ter problemas. Jeová estava com eles. Muito bem, obrigado, irmão Pimenta, por esse resumo. Mas será que nós também ficaríamos assim? É curioso que foi comentado há pouco, primeiro a João capítulo 5, versículo 14, e fala sobre nós precisamente orarmos e não importa segundo a vontade de Jeová, tudo o que pedimos será feito. Mas como é que nós podemos nas nossas orações, ou fazer orações de acordo com a vontade de Jeová? Como é que nós conseguimos perceber qual é a vontade de Jeová? Irmão Paulo Santos. Nós, para podermos orar a favor e
E segundo a vontade do Senhor Jeová, nós temos que estudar, nós temos que meditar, nós temos que ler a Bíblia. Isto vai nos ajudar não só a nós, mas também na pregação e nos dias que se vão a seguir. Portanto, basicamente é isto, nós temos que estudar cada vez mais a Bíblia para estarmos de acordo com a vontade do Senhor Jeová. Muito bem, irmão Paulo, precisamente. Houve um artigo que falava precisamente sobre esse aspecto. Ao estudarmos a Bíblia, entendemos a mente de Jeová e assim as nossas orações estão de acordo com o propósito de Jeová. Vamos considerar agora então História 53. Irmão Anselmo, por favor, fazer a leitura. Jezabel teve uma filha que se chamava Atalia. Atalia era muito má, tal como a sua mãe, e casou-se com o rei de Judá. Quando ele morreu, o filho de Atalia tornou-se rei. Mas quando o filho de Atalia morreu, ela decidiu ser a rainha de Judá. Para isso matou todos os que tinham o direito de ser rei, até os próprios netos. Toda a gente tinha medo dela. Jeoiada, o sumo sacerdote, e a sua esposa, Jeoseba, sabiam que tudo o que Atalia estava a fazer era errado. Então esconderam no templo um dos netos de Atalia, um bebê chamado Jeoás, e cuidaram dele. Eles foram muito corajosos. Quando Jeoás tinha 7 anos, Jeoiada reuniu todos os homens importantes de Judá e disse: vigiem as portas do templo e não deixem ninguém entrar. Então Jeoiada fez de Jeoás o novo rei de Judá e colocou-lhe uma coroa na cabeça. O povo de Judá gritou: viva o rei! A rainha Atalia ouviu o povo a gritar e foi a correr ao templo. Quando viu o novo rei, ela começou a gritar: traidores, traidores! A seguir, alguns homens levaram Atalia para fora do templo e mataram-na. O reino de Judá estava finalmente livre daquela rainha malvada, mas não das coisas más que ela tinha feito. O que é que Jeoiada ia fazer? Jeoiada e o povo prometeram que iam adorar apenas a Jeová. Então destruíram o templo de Baal e todas as imagens. Depois disso, Jeoiada escolheu sacerdotes, levitas e porteiros para trabalhar no templo de Jeová. Assim o povo poderia voltar a adorar a Jeová da maneira certa. A seguir, Jeoiada e outros homens levaram Jeoás para o palácio e colocaram-no no trono. Todo o povo de Judá ficou muito feliz. Agora podiam servir a Jeová sem a influência de Atalia e da adoração a Baal. Vês como a coragem de Jeoiada ajudou muitas pessoas? Obrigado, irmão Anselmo, pela leitura que fizeste para nós. Então, a primeira pergunta: como é que Jeoiada provou que era um homem corajoso? Vamos escutar aqui a irmã Aurora, por favor. Ele provou que era um homem corajoso porque estava em frente de uma rainha má. Portanto, a rainha em geral é que mandava no país, não é? Este homem foi muito corajoso porquê? Porque era uma pessoa muito espiritual e queria defender o propósito de Jeová, de continuar o reinado de David. Não é? É verdade que este menino Joás era seu sobrinho, porque era sobrinho da esposa, por parte do marido. Mas ele foi muito corajoso porque ele podia ser morto. Isso é um bom exemplo para nós. Muito bem, obrigado, irmã Aurora, pelo seu comentário. Ainda lá atrás o irmão António Teixeira, por favor. Ele foi corajoso também pelo seguinte, porque durante 7 anos ele escondeu o menino, mas em qualquer altura ou momento ele podia ser descoberto. Daí que a coragem dele foi essa, e da esposa, em proteger o miúdo até aos 7 anos, que só a partir dos 7 anos é que ele podia ser proclamado rei. Muito bem, obrigado, irmão Teixeira. Este foi mais um passo a demonstrar a sua coragem, mas ainda há outros. A irmã Juliana também, por favor. Nós conseguimos, por exemplo, no relato que apoia esta lição, conseguimos ver a coragem deste homem, porque ele tomou vários passos. Inclusive, ele teve que falar com muitas pessoas, teve que as preparar, tanto fora do templo como dentro do templo, e ele precisou de confiar nestas pessoas, porque alguém podia, digamos, falar e dizer o que ia acontecer, porque no fundo isto não durou, isto requer uma organização, digamos. E isto mostra que ele tinha uma profunda confiança em Jeová, porque se ele não confiasse em Jeová, ele não ia conseguir coordenar, digamos, esta posse de Jeoás no reino. Sem a ajuda de Jeová seria impossível. Portanto, ele também foi muito corajoso, dada em conta a envolvência das pessoas neste ato.
Muito bem, obrigado, irmã Juliana, por esse aspecto também é importante. Diz a segunda pergunta: será que Jeová também te pode ajudar a ser corajoso? Irmã Raquel. Este relato mostra-nos que se confiarmos sempre em Jeová e fizermos o nosso máximo para o adorarmos, com certeza Jeová irá ajudar-nos a sermos corajosos. Também o texto de Mateus 10:28 diz exatamente que não devemos ter medo do homem, mas sim ter aquele temor reverente de Jeová. Se o servirmos de coração, não temos motivos para ter medo. Muito bem, obrigado, irmã Raquel, por esse aspecto importante desse texto. Irmão Denis, por favor. E nós vemos que a coragem de Jeoada surgiu da sua convicção na adoração a Jeová. Não conseguimos ser corajosos se não estivermos convictos da nossa adoração a Jeová. Temos que ter esse forte amor, esse forte zelo por Jeová. Só assim que conseguimos ter coragem para defender o nome dele. Muito bem, obrigado, irmão Denis. Vamos então fazer as duas perguntas para os irmãos explorarem mais esses aspectos. O que é que este relato nos ensina sobre Jeová e que lições práticas é que podemos aprender deste relato? Escutar ali a irmã Ana, por favor. O que podemos aprender sobre o Senhor Jeová é de que ninguém nunca o irá impedir de cumprir os seus propósitos. Se nós olharmos qual foi o motivo de Jeová ter escolhido Jeoás com apenas 7 anos para ser rei e por ter dado a sabedoria de que Jeoiada precisava, era precisamente porque mais à frente, se nós estudarmos a Bíblia, vamos ver de que o Messias veio precisamente desta linhagem. O que é que isto também significava da parte de Jeová? Assim como Jeová protegeu Jeoás por meio de Jeoiada, Jeová também iria proteger o seu filho por meio de pessoas extremamente espirituais como José e Maria. E foi exatamente isto que aconteceu. Muito obrigado, Diana, pelo teu comentário. Irmã Maria também, por favor. Eu achei interessante, segundo das Crónicas 24, 15, 16. Jeoiada, embora não fosse rei, recebeu a honra de um enterro na cidade de David com os reis, sendo a única pessoa mencionada que não era da linhagem real que recebeu tal distinção. Esta curiosidade ensina-nos que para Jeová o que realmente importa não é a posição que temos, mas sim a nossa fidelidade. Jeoiada foi corajoso, foi leal até ao fim, e isso mostra-nos que se formos também fiéis a Jeová, Ele vai recompensar-nos de maneiras que realmente importam. Muito obrigado pelo teu comentário. Irmão Anselmo, por favor. Segundo dos Reis 24:2, diz lá que Jeoás fez o que era certo aos olhos de Jeová durante todos os dias de Jeoiada, o sacerdote. Então vemos aqui que o sacerdote era alguém que realmente exercia uma influência muito positiva à beira deste jovem rei, que era o rei Jeoás. Isto também nos ensina muito também que as nossas associações, as pessoas com quem nós deveríamos conviver, deveriam ser sempre irmãos espirituais, irmãos que temem verdadeiramente a Jeová, porque eles também vão exercer uma influência muito positiva sobre nós. Portanto, vão certamente servir de exemplo, de ajuda para continuarmos assim no caminho da vida. Muito bem, obrigado, irmão Anselmo. Irmã Angelina, por favor. Uma lição prática que podemos tirar é também de termos coragem para já hoje pregar as boas novas. Na grande tribulação, provavelmente, vamos ter que as pregar, e se hoje já formos corajosos, como na Assembleia vimos, pregar de casa em casa é um ato de coragem, já estamos a ser treinados também para o futuro. E com a certeza que o Senhor Jeová nos vai ajudar, porque estamos a levar a mensagem dele. Muito bem, obrigado, irmã Angelina, por esse aspecto. Ao lado da irmã Rita, por favor. Eu também achei interessante em 2 das Crónicas 23:8, que mostra que o sucesso de toda a operação foi que o povo e os levitas apoiaram e fizeram exatamente aquilo que Jeoiada fez, e mandou fazer. Isto também nos mostra que às vezes, para promovermos a união, devemos cooperar com os arranjos que são feitos na organização. Não só estamos a apoiar as pessoas designadas por Jeová, mas também estamos a respeitar o que Jeová nos manda fazer. Muito bem, obrigado, irmã Rita. Irmã Alice, por favor. E também com base em Mateus 10:28, Jesus disse para não ficarmos com medo dos que matam o corpo, mas para temermos aquele que pode destruir na hiena tanto a alma como o corpo. Ou seja,
esta mulher, a Tali, era uma mulher que muitas pessoas tinham medo dela, porque ela mandou matar inclusive até os próprios netos. Mas, mesmo aplicando hoje a nós, muitos irmãos estão a enfrentar perseguição, oposição feroz, e estes irmãos, muitos deles até estão presos. Não sabemos também o que nos poderá aguardar, não pode acontecer também conosco, mas não devemos ficar com medo daqueles que matam o corpo, ou seja, daqueles que podem até destruir-nos fisicamente neste sistema de coisas, mas Jeová Deus depois, Jeová é aquele que pode destruir o corpo e a alma, ou seja, Ele depois dá-nos a vida, a verdadeira vida. Muito bem, obrigado, irmã Alice, por esse aspecto bem realçado. Irmã Fernanda, outra vez, por favor. Então, em lições práticas também vimos que a nossa coragem e fé ficam mais fortes quando vemos que Deus está com os que colocam os interesses dele e o bem-estar dos nossos queridos irmãos acima dos nossos próprios interesses. Muito bem, obrigado. A irmã Assunção, também? Joiada também foi um exemplo de lealdade. Ele não deixou que o medo o impedisse de fazer o que era certo. Então, a nossa lealdade também todos os dias é posta à prova e devíamos pensar neste belo exemplo, não deixar que o medo da família, dos patrões e etc. nos deixe de fazer aquilo que é certo. Muito obrigado, irmã Assunção. Irmã Catarina, por favor. É certo que o propósito de Jeová sempre se vai cumprir, mas Joiada e a sua esposa deixam-nos realmente um grande exemplo. Eles até podiam ter pensado, outra pessoa se calhar vai salvar alguém para que a linhagem se mantenha. Mas eles agiram. Isto mostra-nos que nós também devemos estar dispostos e ter a mesma coragem para sempre fazer com que o propósito de Jeová se cumpra. Muito obrigado por esse sentido, irmã Catarina. Muito interessante. Irmã Juliana? Eu, quando olho aqui para a gravura, a primeira, vê-se aqui a posição segura de todos os que tomaram a posição, mas chamou-me a atenção o pequeno Joás. Ele tinha 7 anos. E podemos dizer porque é que ele foi empossado com 7 anos e não com 10. E também não foi à toa que ele ficou escondido na casa de Jeová, no templo. Porque durante este tempo, Joiada também tratou de ensinar-lhe a lei e prepará-lo para o papel que ele ia desincumbir como rei daquela nação. E, de facto, a Bíblia mostra que, quando ele assumiu o reinado, ele fez grandes reformas na adoração pura. Portanto, a base que Joás teve, da parte dos bons exemplos que ele teve dentro do templo e também, acima de tudo, a instrução que ele teve da lei de Jeová, fez com que ele se tornasse o rei em defender a adoração pura e as grandes reformas que ele fez. Muito bem, obrigado, irmã Juliana. De facto, queridos irmãos, estas duas histórias destacaram as duas qualidades que nós mencionamos. A primeira, a fé. Fé no poder protetor de Jeová, de que nada nos impede, ou impede a Jeová de proteger o seu povo de acordo com o seu propósito. E a segunda, a coragem que nós precisamos demonstrar agora, e como disse a irmã Angelina, no futuro também, pregar as boas novas, e quando vier o Armagedão, certamente, nós agradecemos a Jeová por nos ter dado estas maravilhosas qualidades. Agradecemos os maravilhosos comentários dos irmãos e das irmãs que tornaram este estudo encorajador para todos nós. Queremos agradecer também ao irmão David pela forma como proferiste este estudo bíblico de congregação. E a reunião de hoje teve, sem dúvida, muitos pontos altos que nos vão ajudar no nosso dia-a-dia a podermos servir a Jeová mais plenamente. Vamos destacar aqui 2 aspectos interessantes. Um deles estava presente na designação número 5. Fomos incentivados a fazer um bom uso do apêndice A. Foi escolhido um tema deste apêndice, mas este apêndice tem mais 8 temas. São 9 ao todo. Pode ser um bom recurso para o nosso estudo pessoal e para a nossa preparação para a pregação das boas novas. Outro destaque, o discurso número 7. Como escolher um bom exemplo? Falámos sobre muitos bons exemplos, muitos existem dentro da congregação, mas muitos também existem na Bíblia. Podemos seguir também um bom exemplo dos tempos bíblicos para hoje em dia podermos
progredir também em sentido espiritual. Mas gostariam de destacar mais algum aspecto que tenha sido especialmente benéfico para vocês? Sintam-se à vontade para partilhar aqui connosco o que é que vos beneficiou especialmente. Vamos escutar a irmã Rosa Fernandes, por favor. Gostei muito do primeiro tema que aprendemos do caso de Sebna, que o Senhor Jeová disciplina normalmente para ajudar a pessoa, e no caso dele também foi. E quando ele depois novamente ficou humilde, ele foi ajudado. Isto ajuda-me também a perceber que o Senhor Jeová, quando me disciplina a mim, seja por que maneira for, Ele quer o meu bem, nunca é para me, digamos assim, para me entristecer, digamos assim. Este caso ajudou-me a perceber isso, que eu não sou um caso perdido, assim como nenhum de nós o é quando formos humildes. Muito bem, obrigado, irmã Rosa. Irmã Juliana também. Eu gostei muito da gravura do discurso 7, precisamente, que mostra o quão influente pode ser um bom exemplo para nós, porque aqui vemos que bons exemplos tornam-se atalhos para cumprirmos os nossos objetivos, que acima de tudo é sermos pessoas íntegras e leais a Jeová. Ao passo que vemos embaixo nos labirintos, as pessoas estão sozinhas, estão completamente perdidas, porque não têm bons exemplos a seguir. Isso. Bons exemplos simplificam a nossa vida. Irmã Ana, por favor. Eu gostei principalmente do estudo bíblico de congregação, porque mostra como é que Jeová usou o seu incrível e maravilhoso poder para mostrar a Eliseu e ao seu servo de que eles não estavam sozinhos. E temos, portanto, também a proteção do Senhor Jeová. Por isso é que no futuro, como vimos também na grande tribulação, se tivermos que proteger os nossos irmãos, tal como Jeoiada protegeu Jeoás, nós também podemos fazê-lo, porque Jeová vai nos dar a sabedoria necessária e Ele tem o poder para fazer isso. Muito obrigado, irmã Ana. E vamos escutar também ainda a irmã Aurora, por favor. Eu fiquei muito emocionada com as orações de Eliseu, por exemplo. Eliseu pediu ao Senhor Jeová que resolvesse aquele problema pacificamente. E o Senhor Jeová ajudou de uma maneira que parece estranha, mas as coisas acabaram bem. Então, a oração é um meio tão importante que o Senhor Jeová tem para nos comunicar com Ele. E eu vejo isso como, na oração, eu posso falar com Ele e falar dos problemas que têm a ver com os seus propósitos. Porque, neste caso, era o seu propósito que estava em causa. E tocou muito estas orações. Obrigado, irmã Aurora. E certamente que muitos outros seriam os pontos altos e benéficos a mencionar, mas vamos abrir um pouco a cortina da semana que vem. O que é que nos reserva a próxima reunião de semana? Vamos falar sobre criar oportunidades para pregar as boas novas, mas vamos também ter a oportunidade de perceber como é que podemos estar preparados para receber cuidados médicos. Esta tem sido também uma preocupação recorrente da organização de Jeová. E chegamos assim ao fim desta reunião de semana. Vamos concluir com uma oração e com um cântico. Antes disso, o cântico é o número 3 e que tem o tema Jeová, minha força e esperança. E depois convidamos o irmão Antero Teixeira para poder proferir a oração final. Por agora, cântico número 3.